Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Carlos, fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia respiratória. Se você não me conhece ainda, eu sou essa pessoa que vos fala. Tá? Resido na cidade de Curitiba e atuo profissionalmente aqui com uma experiência de mais de 12 anos mais ou menos. Ah, felizmente ou infelizmente o dia hoje foi muito corrido e eu tô gravando esse vídeo agora 5h20 para colocar ele no ar às 18 horas do dia 3/3 de 2023. É... E daí eu já estava com algum conteúdo para a gente conversar, mas eu acabei vendo que a Edileuza, deixa eu ver aqui o nome dela, ah, é Edileuza o nome dela mesmo, tá? Ela se inscreveu no canal aqui faz 21 minutos. Muito obrigado, Edileuza, pela sua inscrição, tá? E esse seu comentário que me ajudou muito aí a produzir esse vídeo, né? Então, a Edileuza, ela fala de um paciente DPOC com O2 contínuo, usando 2 litros de O2 contínuo e BIPAP noturno. Ela coloca algumas outras questões aqui, tracostomizada, etc. Mas porque eu estava pensando em falar com vocês, parte disso daqui a gente vai abordar. É... Até porque assim também eu não gostaria de fazer um vídeo muito longo hoje, que eu quero ir treinar karatê hoje ainda. O treino começa às 18 horas. Então assim, tá tudo muito corrido. Até fico feliz por estar corrido, né? Eu passei períodos bem difíceis da minha vida aí em relação à saúde, fiquei internado e queda financeira, pacientes, assim, sem condições de atender pacientes, então todo esse problema que é bem comum da vida do brasileiro, né? Mas eu estou bem feliz aí de estar resgatando minhas atividades e estar voltando a praticar atividade física. Eu fui ontem na musculação e hoje eu vou para o karatê. Mas enfim, vamos deixar isso daí para um outro bate-papo, tá? Vamos falar aqui sobre a Edileuza, essa dúvida que a Edileuza colocou, que era o que eu ia conversar sobre a fisioterapia respiratória no paciente com DPLC. Então, assim, o paciente com DPLC é um paciente que ele tende a ir para o oxigênio, né? Passar a fazer uso de oxigênio, como a Edileuza colocou, o O2 contínuo ali. Isso, assim, a princípio, por quê? Porque houve uma defasagem ali do parênquima pulmonar e também porque houve uma defasagem de força muscular respiratória na vida do DPOC. Alguns profissionais, eles desvinculam a perda de força muscular respiratória da necessidade de oxigênio. Mas sim, um paciente que tenha uma força muscular respiratória baixa, ou até uma força muscular global baixa, ele pode vir a ter a necessidade de oxigênio. A gente observa a queda de saturação nesse grupo de pacientes quando a gente está vendo os idosos, tá? Então, o idoso que não tem doença pulmonar nenhuma, às vezes ele apresenta as quedas de oxigênio ali. Isso é porque, não necessariamente porque o parênquima pulmonar dele, o tecido pulmonar está lesionado, mas porque houve uma redução da força muscular respiratória, principalmente. Então, assim, tem muitos profissionais, alguns deles médicos, né? Eu até sempre dou exemplo de uma médica aqui de Curitiba, quando eu falo de força muscular respiratória, ela já torce o nariz dela, né? É uma excelente médica, né? Eu conheci ela na faculdade, mas assim, a nossa interação não foi possível, né? Porque questões de visões diferentes, divergências. Mas a força muscular respiratória, ela existe, e ela é o que gera a capacidade de inflar o nosso pulmão. No caso do DPOC, ele vai perdendo isso. E as lesões de enfisema, elas vão impedindo a absorção de oxigênio. Né? Isso faz com que o DPOC vá para o uso de oxigênio. É claro que isso não acontece com todos. Alguns pacientes com DPOC eles vão ter que usar oxigênio, mas nem todos. Hoje mesmo eu fiz. Hoje eu só atendi paciente com DPOC. Tá? Tô desde as 7 da manhã trabalhando, só paciente com DPOC. E o paciente que eu atendi agora às 4 da tarde é a dona Alzira. A dona Alzira ela não usa oxigênio. A dona Alzira está relativamente bem. Porém, a dona Alzira ela tem uma relação de PI max de
pressão expiratória máxima, que indiretamente é a força muscular respiratória, relativamente baixa. Mas com a dona Alzira a gente está conseguindo um trabalho bem bacana e mantendo a independência em relação ao oxigênio. Aqui a Edileuza também coloca, né, que o paciente faz uso de BIPAP. O BIPAP eu acho que é um recurso muito bacana, tá? Principalmente, Edileuza, quando a gente fala do uso do BIPAP no prognóstico do exercício. Então, o que eu faço bastante? Eu realizo o exercício, né, com o paciente, então eu vou fortalecer a perna do paciente, eu faço esse fortalecimento de perna, né, associado ao BIPAP. O seu Nelson, que é o paciente que eu comentei ontem, né? Então eu trabalho muito desse jeito, só que o seu Nelson não é um BIPAP, é um CPAP. E de modo geral, a fisioterapia respiratória ou reabilitação pulmonar no paciente com DPOC, ela é relativamente simples. Bom, na minha visão, ela é relativamente simples. Eu trabalho com isso há 12 anos, né? Então, comigo aqui, ela se divide em algumas etapas. Primeira, a fisioterapia respiratória em si, onde eu aplico os exercícios de sinais de terapia respiratória, tá? Alguns exercícios eu até ensino aqui no canal, e o treinamento muscular inspiratório de carga linear. Eu não trabalho com carga linear. Então eu tenho uma outra empresa, fora a empresa de atendimentos, que é uma empresa que se consiste em uma loja de comercialização de produtos da área. Então lá a gente comercializa produtos de treinamento muscular respiratório de carga alinear. E tem os de carga linear também. Os de carga linear são valores maiores, porém com uma eficiência maior e evidências mais consistentes na literatura. Os de carga linear é Respiron, por exemplo, né, que eu não uso. Então a primeira fase ali do atendimento, do tratamento do paciente com DPOC é a cinese respiratória e o treinamento muscular inspiratório. Posterior a isso, a gente entra numa segunda fase, onde a gente começa fortalecimento de membros, fortalecimento de braço, perna e às vezes a gente associa o BIPAP. Porém, Edileus e mais espectadores, não é todo paciente que eu uso o BIPAP, tá? Por exemplo, a dona Alzira é uma paciente que ela não tem a necessidade do BIPAP. Porém, eu estou tendo um acompanhamento com a dona Alzira e ela teve uma pneumonia e esses dias. Então, eu estou pensando seriamente em iniciar também um tratamento com a dona Alzira usando o BIPAP, apesar da dona Alzira estar bem. E como eu falei, não é todo paciente que eu vou acabar usando o BIPAP. Alguns pacientes eles têm essa necessidade, outros nem tanto, tá? A priori, o uso do BIPAP é um recurso muito bom para aumentar o prognóstico do exercício. Apesar que existe algumas controvérsias aí, mas eu acho um recurso bem bacana. E numa última instância, né, eu passo a introduzir exercícios de estabilização central, tá? Então, por exemplo, o exercício de prancha é um exercício de estabilização central. É até possível a gente realizar esse exercício dependendo da complexidade do paciente com DPOC, tá? Daí a Edileuza coloca também algumas outras alterações do paciente dela, traqueostomizado e tal. Então já tive vários pacientes nessa condição assim. Alguns evoluíram para o desmame da traqueostomia, outros nem tanto. Quando é um paciente traqueostomizado, um grande diferencial é o treinamento muscular inspiratório com carga linear, né? Que o recurso seria o Power Breath, né? Tem muitos colegas, né, que eles conseguem um resultado até bacana usando o Respiron, né? Eu tenho minhas ressalvas quanto ao Respiron, mas eles têm conseguido. Agora, o paciente traqueostomizado, ele é uma rotina já um pouquinho mais detalhada, um pouquinho mais complicada, com manejo um pouquinho mais diferenciado. E no caso, esse paciente que a Edileuza comenta, se ele faz uso do BIPAP, provavelmente não é um BIPAP simples, já é um BIPAP um pouquinho mais sofisticado. Mas a essência do tratamento com DPOC, da fisioterapia respiratória com DPOC é essa. Tá? E aqui com a gente,
a gente divide nessas etapas. Primeira etapa, cinesioterapia respiratória e o uso do Power Breath. Segunda etapa, o uso do Power Breath associado com treinamento de força e treinamento aeróbico. Em alguns casos, inclui também o uso do BiPAP. E o último momento, tá? O uso de exercício de estabilização central. E daí, acabou a vida para esse paciente? Quer dizer, acabou a vida, não, acabou a fisioterapia para esse paciente? Não. A exercício, a gente acaba fazendo exercício pro resto da vida. Na maioria dos casos, esse paciente dá continuidade comigo, numa frequência menor, que é o exemplo, por exemplo, da Dona Alzira, Joana e o seu Agenor. O seu Agenor já está comigo há 3 anos, a Joana também há uns 3 anos. A Dona Alzira está indo para 6 meses. Então são pacientes que a gente conseguiu reduzir bem a frequência de atendimentos. O seu Agenor, ele continua comigo, apenas comigo. Dona Alzira comigo também. E a Joana, ela faz um atendimento por mês comigo e as atividades dela no dia a dia ela faz na academia. Então a gente trabalha com essa perspectiva, tá? Esse era o vídeo de hoje que eu gostaria de passar para vocês, né? Explicar mais ou menos como é o meu trabalho com o paciente com DPOC. Eu fiquei feliz aí pela questão que a Edileuza coloca, né? Ela fala que eu estou ajudando muito ela, né? Está me ajudando muito e Deus abençoe, né? Então, entendi para Deus me abençoar. Espero também que Deus abençoe todos os pacientes e todos os familiares e todos os profissionais, enfim, de modo geral, aqueles que me dão o privilégio de poder crescer com esse conteúdo aqui no YouTube. Por que isso? Porque assim, eu não ganho nada com o YouTube, mas passar o meu conhecimento de certa forma aqui é muito importante para eu crescer, porque a gente só consegue ter a certeza de que a gente aprendeu alguma coisa a partir do momento que a gente consegue ensinar algo para alguém, sabe? Então assim, é muito gratificante e o nosso aprendizado está muito em função da nossa interação com as pessoas. Se a gente não interage com os outros, a gente não cresce como ser humano e nem cresce tecnicamente, né? Que no meu caso, crescer tecnicamente é falar do que eu mais gosto, né? Que é a fisioterapia respiratória. Então, assim, eu fui uma criança pobre, tive muitas dificuldades, né, na minha vida. Eu morava numa cidade chamada Cornélio Procópio. Meu pai era funileiro, minha mãe era empregada doméstica, trabalhava com costura também. Então a gente sempre teve muita dificuldade. Passei muitas dificuldades quando eu fui fazer a minha primeira faculdade e depois a minha segunda faculdade aqui em Curitiba, que é a fisioterapia respiratória. Então eu saí de baixo, né? Saí do zero. E tudo que eu tenho hoje, graças à fisioterapia respiratória. E poder proporcionar isso aqui pelo YouTube, seja para outros profissionais ou até mesmo para o familiar, paciente que precisa de alguma orientação, para mim é algo ímpar. Né? E fico muito feliz, né? Hoje mesmo eu fiquei feliz por essa mensagem da Edileuza, mas fico feliz por todas as mensagens que eu recebo de vocês. Esses dias eu recebi a mensagem da Débora, né, para a gente poder ajudar um paciente que acho que é mãe de uma amiga dela. Enfim, né, se eu for comentar o nome das pessoas aqui que entram em contato comigo, que se inscrevem no canal, mandam mensagem para mim, até mesmo para uma questão de orientação, eu vou estar sendo injusto. Mas para mim isso é muito gratificante, tá certo? Acho que eu falei demais já e também nem era falar demais. Até porque assim eu tenho que treinar, tá bom? Então um abraço para vocês. Amanhã não tem vídeo, tá? Amanhã é sábado. Mas vocês podem me acompanhar lá no outro canal, que é o canal Treinamento Respiratório. Lá tem vídeo todos os dias.
Mas lá tem mais short, né? Que é aqueles vídeos curtinhos assim. E aqui nesse canal a gente volta na segunda-feira. Tchau pra vocês, um abraço, bom fim de semana e que Deus abençoe a todos.